Salve, salve, salve pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte, hoje um podcast ressaca, é isso mesmo, final de semana acabou o Campeonato Brasileiro de 2019 e hoje a gente fica naquela ressaca, né, naquela tristeza, hoje não, né, desde ontem já, começo da semana, a gente segue aqui acompanhando sobre futebol. Hoje, como eu comentei ontem, eu queria falar um pouco mais sobre esse rebaixamento do Cruzeiro, né, algo que foi muito debatido ontem, por vários programas de televisão e de rádio falando sobre a questão financeira, um problema que se arrastou no Cruzeiro durante muitos e muitos anos, não é algo que aconteceu hoje. Eu acho que a gente não pode ser ingênuo e olhar para o Cruzeiro e querer apontar o dedo para algumas coisas que aconteceram esse ano. Claro que alguns jogadores, alguns treinadores tiveram a sua parcela de culpa. O primeiro deles aí, o primeiro treinador que passou pelo Cruzeiro, Mano Menezes, ele teve sim a sua parcela de culpa, porque o Mano Menezes ele adotou aquele esquema que a grande maioria dos técnicos, aliás, grande maioria não, né? Todos os técnicos brasileiros, porque o Jorge Jesus é uma exceção. Todos os técnicos brasileiros adotam essa estratégia de priorizar uma competição. Então, o que, que o Cruzeiro fez? Né? Desde o começo da temporada, priorizou Libertadores e priorizou a Copa do Brasil. O Cruzeiro foi muito bem nas duas competições, razoavelmente bem nas duas competições. Se eu não me engano, quase terminou a fase de grupos esse ano com a melhor campanha, vacilou no final. O Palmeiras que terminou na frente, se eu não me engano, se eu não estou enganado. Peço perdão aí, me corrijam se eu tiver enganado, tá? Mas foi bem na fase de grupos, foi bem na Copa do Brasil e foi deixando o Campeonato Brasileiro de lado, porque até então, você tendo resultados em outras competições é justificável, a torcida não pegava tanto no pé. Claro que com o rendimento do Cruzeiro, alguns torcedores já começaram a esboçar um certo descontentamento, um certo desânimo e alguns protestos mais tímidos. Isso foi aumentando o tom ao longo do tempo. O Cruzeiro foi eliminado nas duas competições e aí se vendo né, obrigatoriamente com essa necessidade de voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro, aí já era razoavelmente tarde, mas possível a recuperação, tanto que eu queimei a língua. Eu lembro que eu falei aqui, o Cruzeiro não vai ser rebaixado, o Cruzeiro não tem time para isso, o Cruzeiro vai sair dessa situação cedo ou tarde. Isso não aconteceu por uma série de fatores que aí o Mano Menezes teve a sua parcela de culpa, mas eu vi algumas pessoas colocando a culpa exclusivamente no Mano Menezes, tá? Mas e o segundo turno inteiro do Campeonato Brasileiro, que o Cruzeiro teve para se recuperar? Tudo bem, não fez a sua parte no começo do campeonato. Ok, eu acho que teve essa parcela de culpa, mas aí um segundo turno inteiro e fazer a campanha que o Cruzeiro fez, aí também não dá para pôr na conta do Mano Menezes, tá? E isso, retomando aquilo que eu falei no comecinho, o problema do Cruzeiro não foi pontual o que aconteceu esse ano. Eu só estou colocando aqui as coisas erradas que aconteceram esse ano, mas a questão da gestão, né, principalmente financeira do clube, vem se perdurando, vem se arrastando aí, esse problema financeiro vem se arrastando há muitos e muitos anos, né? É uma panelinha de pessoas que estão no comando do Cruzeiro que acabam comprometendo o orçamento, e eu comentei isso brevemente ontem, né, que o orçamento do Cruzeiro para o ano que vem é lamentável, é absolutamente lamentável. Mas pontuando o que aconteceu, né, esse ano, não dá para colocar a conta só nas costas do Mano Menezes. Teve sua parcela de culpa, claro, mas é o que eu falei, é uma postura, é uma decisão que todos os técnicos do Brasil adotam e ninguém vê isso errado. Agora estão falando que foi errado porque o Cruzeiro foi rebaixado, mas o Cruzeiro teve uma dura lição esse ano e é algo que eu não sei porquê, essa insistência de querer priorizar uma competição ou outra e deixar o Campeonato Brasileiro e comprometer o Campeonato Brasileiro e deixar para tentar se recuperar depois, porque eu retomo aí o Palmeiras de 2012, tá? Para quem não se recorda, em 2012, o Palmeiras estava sob o comando do Felipão
foi campeão da Copa do Brasil daquele ano, e naquele mesmo ano o Palmeiras foi rebaixado. Quer dizer, você ganha um título, um torneio grande de mata-mata, deixa de lado um campeonato brasileiro, e aí quando você vai se dar conta, já é tarde, né? A conta chega. E naquele ano para o Palmeiras chegou. E o Felipão, ó, vazou antes do Palmeiras ser rebaixado e foi para a seleção, né? Não foi direto, claro, tanto que na hora que ele assumiu a seleção, muita gente colocou isso, muita gente discutiu sobre isso. Pô, ele saiu do Palmeiras, abandonou o Palmeiras para ser rebaixado e agora assume a seleção? Como assim? Muita gente questionou isso aquela postura naquela época. Então, eu não estou aqui discutindo o rebaixamento do Palmeiras, eu estou só falando que é o exemplo que foi deixado. Às vezes você priorizar uma competição, legal, ok, você pode ganhar o título. E o Cruzeiro pensou em título e o Cruzeiro estava cotado, sim, como um dos maiores favoritos a ganhar pelo menos um título esse ano. Não só falando em Libertadores, mas principalmente Copa do Brasil, porque era até então o atual bicampeão da competição e estava indo bem na competição. Só que tem essa questão, você vai deixar de lado, você vai conquistar um título, só que a conta pode chegar depois. O Cruzeiro não ganhou nenhum título, tirando o estadual, mas o Cruzeiro não ganhou nenhum título, de mais expressão, digamos assim, nacional ou continental, e, e aí a conta chegou agora porque foi deixando de lado, e se de repente ganha um título, né, assim como aconteceu no ano passado, né, o Cruzeiro fez a mesma coisa que fez no ano passado, foi deixando, foi priorizando as outras competições, né, e aí quando foi ver, quando foi olhar para o Campeonato Brasileiro, estava numa situação ruim. Não estou falando que esse o ano passado foi muito melhor que esse ano, não. O ano passado foi muito semelhante a esse ano. Um Cruzeiro que priorizou amplamente as competições de mata-mata aí, Copa do Brasil, Libertadores, e foi deixando o Brasileirão. Só que a diferença é que com o título nas costas, você fica mais tranquilo, você joga mais leve. E o Cruzeiro conseguiu se recuperar e se recuperar bem. Mas agora, esse ano, as coisas foram dando tudo errado, né? As coisas não foram acontecendo, né? Tudo que tentava não dava certo. O Mano tentava mudar a escalação, não via resultado, e isso aí começou a culminar com um outro problema, com um segundo problema. O Mano Menezes foi talvez o primeiro problema esse ano, tá? Só esse ano. O segundo problema, a questão dos jogadores, tá? Que a gente não sabe quantos jogadores estão envolvidos, né? A gente não dá para ter ideia porque tudo é pura especulação. O nome dos jogadores, talvez o maior pivô, né? O maior pivô dos problemas de vestiário aí de jogadores tenha sido o Thiago Neves. Foi o cara que entrou mais em evidência, principalmente quando o Rogério Ceni assumiu o comando do Cruzeiro. Tá? E aí agora ficou com esse papo de que o Rogério Ceni estava, acho que falei Rogério Ceni, né? Falei errado. Rogério Ceni, tá? O Rogério Ceni estava certo, ele falou que tinha muita coisa errada, e que o Adilson Batista falou: agora não adianta vir querer falar que o Rogério Ceni estava certo. Ele falou que tinha uma série de problemas. E aí falaram para ele que ele estava bancado, que nós vamos bancar o Rogério Ceni no cargo. Faça as mudanças que forem necessárias para esse time começar a render. O Rogério começa a mexer e aí dá aquele problema com o Dedé, né, que causou o maior rebuliço e diz que o Rogério saiu do estádio antes dos jogadores. E aí começa, cara. Esse é o segundo problema, a questão dos jogadores. Porque aí, a partir do momento em que não se tem comando, não importa se vem Rogério Ceni, não importa. Aliás, Rogério Ceni que terminou aí a nona colocação do campeonato com o Fortaleza. Então vai falar o quê? Que esses jogadores vão falar do Rogério Ceni, né? Agora não tem mais o que falar. Eu quero ver. Coloca aí o Dedé, o Thiago Neves, né? Aquela panelinha dos jogadores do Cruzeiro. Faz entrevista com eles. Vai falar do Rogério Ceni, ó, Rogério Ceni, e aí menciona, tá? Menciona o Fortaleza na colocação. O que vocês podem dizer sobre isso? Quero ver quem vai ter
a coragem de falar alguma coisa, né, de falar mal do Rogério, como o Thiago Neves fez, né? Ele deu uma entrevista aí depois, não pediu desculpas e ainda disse que a culpa não foi só dele, foi do Rogério também, né? Tá aí, ó, um Fortaleza na nona colocação, o cara sendo cotado como um possível reforço para o Atlético Paranaense, né? Talvez um dos clubes de maior expressão esse ano no nosso futebol. Vai falar o que agora? O que vocês vão falar? Vai ter coragem de falar alguma coisa? Aí é ser muito cara de pau, né? É impressionante. Mais uma vez, não estou falando que isso foi o responsável pelo rebaixamento do Cruzeiro. Foi um dos fatores, tá? Porque aí é o que eu falei, não interessa se veio o Rogério, não interessa se vai vir o Abel Braga, não interessa se vem o Adilson Batista, não vai resolver. Vai resolver se os jogadores decidirem se dedicar, se entregar e confiar naquilo que o técnico está tentando propor. O Cruzeiro não conseguiu, né? Aí depois, quando a situação foi se agravando ainda mais, né? Já tem as coisas já não estão, os jogadores já não compram a ideia, você já não está no bom momento, então as coisas não acontecem, chuta, chuta, chuta pro gol, a bola não entra de jeito nenhum, né? E aí chegou um momento em que foi tarde, né? Ficou tarde, mas tudo isso, né, vem associado a atraso de pagamento, a muitas dívidas, né? O Cruzeiro que se sacrificou para manter um elenco forte, ficou se sacrificando, fazendo loucuras financeiras, e aí comprometeu totalmente o orçamento, e agora o orçamento do Cruzeiro para o ano que vem, tá? É um orçamento pífio, é um orçamento que é um orçamento do ano inteiro. Dizem, pode pegar qualquer matéria aí, dizem que o orçamento do ano inteiro não paga um mês de salário do Cruzeiro. O que que esse time vai fazer ano que vem, cara? Eu não sei. Eu, sinceramente, eu espero que o Cruzeiro encontre uma saída, uma luz no fim do túnel, porque a perspectiva é extremamente negativa. É extremamente negativa porque é um clube que não se planejou, é um clube que já estava com sérios problemas. E aí fez um planejamento meia boca, pensando no ano de 2020 na Série A, né, com grana que viria de patrocínios, né, cotas de televisão, de possíveis títulos, né, estadual aí, que é um título mais possível, mais próximo, de repente disputar outra competição de mata-mata. Talvez isso estivesse na conta do Cruzeiro. Agora, né, é um time que vai disputar a Série B. A receita cai de forma brutal e grande parte da receita já está comprometida, porque já foi destinada aí para uma série de outros compromissos. E o Cruzeiro tem um orçamento para 2020 absolutamente lamentável. É o que eu falei. Dizem que não paga um mês de salário o orçamento do ano inteiro, que vai receber, tá? Que depois tem questão renda variável, de estádio, né, de ingresso, de sócio torcedor, isso eu não estou colocando na conta, mas fatalmente todas essas receitas vão diminuir, porque o clube na Série B, muitos torcedores frustrados vão deixar de ser sócio torcedor, questão de ir no estádio, muitos jogadores também, torcedores no caso, frustrados não vão ao estádio, então a receita vai ser menor, o Cruzeiro vai ter que cobrar um ingresso mais barato para tentar lotar a casa. Então tudo isso é uma receita muito menor para o clube e a gente fica preocupado com o futuro do Cruzeiro, que aí para se organizar tem que pôr ordem na casa, precisa pôr ordem ali dentro, precisa arrumar o que está ali dentro, precisa ter um planejamento financeiro para salvar para acabar com essa sangria, porque ninguém sabe para onde está indo esse dinheiro, é impressionante para onde que vai esse dinheiro, é uma sangria absurda, enquanto essa gestão que está lá e que talvez tenha sido uma das maiores responsáveis por esses problemas, enquanto eles continuarem lá, tudo bem, eles podem até continuarem lá, mas enquanto eles não resolverem esse problema, essa bucha que eles mesmos criaram, o Cruzeiro para o ano de 2020, a perspectiva é das mais negativas possíveis, tá? É assustador o que a gente pode projetar do Cruzeiro no ano que vem. Então, isso fica de exemplo para outros clubes, tá? Porque fica aí nessa vibe nessa onda de putz,
o elenco do Flamengo, né? Os caras contrataram muito, ganharam título, trouxeram um técnico estrangeiro. Talvez isso faça com que alguns gestores assumam certos compromissos, cometam algumas loucuras financeiras para tentar replicar o sucesso do Flamengo. E isso é perigoso, tá? Porque o Cruzeiro aí tá pagando a conta agora. E o Palmeiras, recentemente aí, questão do Sampaoli, já cai notícia na internet de que o Palmeiras não está disposto a cometer loucuras para contratar o Sampaoli. A pedida do Sampaoli é muito alta e o Palmeiras está muito consciente em relação a essa questão financeira, então não vai cometer nenhum absurdo para contratar o Sampaoli. Então, se ele não diminuir a pedida, ele não vai para o Palmeiras, tá? Já tinham noticiado de que ele iria, de que estava tudo certo, de que estava fechado com o empresário. Na hora que chega para o treinador agora, ah não, não é bem assim. Eu quero isso, isso, isso. Opa, isso aí já não estava acordado, isso aí está acima do que a gente tinha proposto, está acima do que a gente tinha planejado. A gente não vai por esse caminho. Se você não diminuir a pedida, isso não vai acontecer. Então, essa talvez seja a perspectiva do momento pensando em Palmeiras. Então, esse Cruzeiro deste ano, do ano passado, do ano retrasado, e isso não estou falando em questão de títulos, do Cruzeiro dentro de campo, mas o Cruzeiro extra-campo, esse Cruzeiro que tudo que acontece nos bastidores deixa um ótimo exemplo do que não se fazer, né, e daquilo que você tem que preservar mais, que é o clube, é a história do clube, é o futebol. O Cruzeiro não respeitou a entidade e agora está pagando preço por isso e mais uma vez, tá? Eu me preocupo demais com o Cruzeiro de 2020. Eu não vou me arriscar a cravar aqui. Cruzeiro no ano que vem, no ano de 2021, está de volta na Série A. Eu não vou cravar isso, tá? Não vou mesmo, porque a perspectiva é das mais negativas, porque todo mundo se pergunta hoje como é que o Cruzeiro vai continuar assumindo seus compromissos e pagando os salários que têm que ser pagos com a receita prevista, projetada para o ano que vem. É absolutamente assustador o cenário do Cruzeiro para o ano que vem. Então a gente vai acompanhar, tá? Alguns jogadores a gente não sabe o que vai acontecer, se vão ser negociados. Fatalmente o Cruzeiro vai ter que negociar vários jogadores a preços muito abaixo do mercado, porque vai precisar é, literalmente se livrar de alguns jogadores, porque não vai ter condição de manter esses compromissos, porque isso vai comprometer brutalmente a receita do clube e vamos acompanhar a novela aí os próximos capítulos, falar um pouco mais de Cruzeiro ao longo aí dessa intertemporada, tá? Para que a gente possa, pelo menos, chegar no ano que vem para o torcedor cruzeirense e passar uma perspectiva pelo menos um pouco mais animadora. Ó, estão tentando pôr a ordem na casa e agora parece que está um pouquinho mais arrumado. Vamos ver, tá? A perspectiva mais uma vez. Vocês vão ficar cansados de me ouvir falar isso, mas é absolutamente negativo e um cenário, um futuro incerto e nebuloso para esse Cruzeiro, tá? Nesse momento, falando nesse momento, tá? Vamos falar agora de Flamengo, vamos falar de Palmeiras, que eu comecei a falar do Palmeiras, tá? Porque ontem o São Paulo teve a reunião aí com o José Carlos Pérez, foi uma reunião que durou mais de 4 horas e dizem aí que o São Paulo pediu o impossível pro José Carlos Pérez. Pediu investimentos aí de milhões e milhões para reforçar o elenco e construir um elenco competitivo para que o São Paulo possa disputar as grandes competições do ano que vem. Isso já não vai acontecer, tá? Porque o Santos já não é de hoje, não é? Isso já é questão de até alguns meses que a gente já sabe que o Santos vai ter um orçamento reduzido para o ano que vem, que eles vão ter que diminuir os investimentos, porque óbvio a grana acabou esse ano, o Santos se reforçou bem, contratou grandes jogadores em termos de salários, né? Porque alguns deles sequer atuaram. No caso aí o destaque o Cuevas é o principal deles, um elefante branco aí do Santos. Teve o Uribe também chegou, não, foi pouquíssimo aproveitado. Então o Santos já cometeu algumas
loucuras, entre aspas, esse ano, e no ano que vem vai começar a pagar a conta em cima disso. Então esses reforços que o São Paulo ele já pediu e ele já sabia que não ia acontecer, já não vai acontecer. Esse foi o primeiro ponto, tá? O segundo ponto, a questão dos jogos na Vila Belmiro. Diz que ele pediu todos os jogos, 100% dos jogos na Vila Belmiro, e o presidente também disse que já tinha dito que isso não vai acontecer. Ele quer fazer vários jogos sim no Pacaembu, primeiro, para manter proximidade com o torcedor da capital, onde está o maior poder financeiro do estado, é a capital de São Paulo, então ele quer manter proximidade com esse torcedor. O estádio lá do Pacaembu tem capacidade maior, então é mais receita, é mais perspectiva de ganhar em cima de ingresso, então ele diz que também não abre mão de jogar no Pacaembu, ou seja, tudo aquilo que o Sampaoli apresentou para o presidente na reunião, nada de aquilo vai acontecer, tá? Porque o Santos precisa equilibrar suas contas, não pode cometer loucuras pensando somente em títulos. Pega aí o exemplo do Cruzeiro, tá? O Santos já disse que isso não vai acontecer. E outra questão é a questão do estádio, precisa de grana, então a gente também não vai abrir mão de jogar na capital paulista. A gente não vai fazer 100% dos jogos na Vila, porque a receita que se ganha na Vila é muito menor, tá? Porque o estádio é menor, né? É mais afastado, o ingresso tem que ser mais barato e de repente na capital não, você já é um público com poder aquisitivo um pouco maior, então você tem condições de cobrar um ingresso um pouco mais caro e aí a receita que o Santos ganha em cima disso é um pouco maior. Então o Santos também não pode abrir mão desse dinheiro que entra, né, com o valor dos ingressos, tá? Então a perspectiva é extremamente negativa em relação à continuidade do Sampaoli, né? Ele se distancia do Santos com essa proposta dele para 2020 que a gente sabe que não vai acontecer. Não adianta ele, ele ficar pedindo esse tipo de coisa. E ele já foi para essa reunião com o presidente já sabendo disso, né? Eu não sei porque foi meramente protocolar, só para falar que tentou, né? Porque ele já sabia, porque isso já era público, né? O presidente dos Santos já havia falado que não vai ter é, orçamento grande para o ano que vem, não vai dar para fazer muitas contratações, já falou da questão do estádio, então o São Paulo foi lá só para deixar claro o que ele quer e o que o Santos já disse que vai acontecer, né? Que tudo que você quer aí não vai acontecer porque não tem condições, simplesmente porque não tem condições, não é que não, a gente não quer, a gente está de birra, não, não tem condições do Santos seguir com o que pede o Sampaoli. Então, a perspectiva de continuidade de permanecer no Santos é extremamente, a probabilidade é extremamente baixa, né? E o Sampaoli deve definir o futuro dele em alguns dias, tá? Se vai para o Palmeiras, se vai para o Racing, tem uma especulação aí também de Flamengo, porque o Jorge Jesus pode sair no meio do ano que vem. Então, é, tudo isso pode estar meio nebuloso, né? O que pode acontecer, o que não pode. O fato é que o Palmeiras já falou também, saiu a notícia aí de que também não vai cometer loucuras, né? O Sampaoli fez a pedida dele, o Palmeiras já achou alto e é o que eu falei, né? Há algumas semanas já se noticiava que estava tudo acertado, né? De que ele iria ao Palmeiras, só estava esperando o final da temporada. Não é bem assim, né? O que foi negociado foi negociado com o representante do Sampaoli, não foi diretamente com o técnico. Então, os caras ou o cara tem uma noção do que é o Sampaoli e da pedida salarial que ele quer, né? Aí ele negociou isso com o Palmeiras, ok, é um valor aceitável, é possível, então nós vamos pagar, né? Então é por isso que se diz, por isso que se dizia que já estava fechado, porque a proposta que o representante do São Paulo ele deve ter feito, o Palmeiras aceitou, então vamos esperar só o aval do São Paulo. Mas na hora que chega para o São Paulo, aí o negócio é mais embaixo, ele deve ter pedido várias outras coisas, inclusive uma questão salarial até maior, né, o que me assusta, porque ele recebe um salário muito mais baixo no Santos, né, e ele quer praticamente dobrar esse valor, né, indo para o Palmeiras. É algo até um pouco assustador, né? Porque ele está pensando em ficar no Santos, mas com um salário, e aí para mudar ele quer o dobro, é algo
até um pouco assustador, mas enfim, é algo que o Palmeiras vai ter que considerar se quiser seguir com esse caminho aí, esse projeto para o ano que vem com o Sampaoli, porque o Palmeiras trata o Sampaoli como plano A, tá? Não tem nenhuma outra alternativa. O Sampaoli é a primeira opção e se realmente vê o Sampaoli como a primeira opção, eu acho que tem que ir até as últimas consequências para tentar fechar com o cara. Não adianta ficar olhando para Osório, o Carlos Queiroz, né? Rolou aí boatos de que o Palmeiras teria sondado também, visto a pedida salarial do Queiroz, né? Outro português. E não, se você está interessado no São Paulo, o São Paulo é o cara que vocês imaginam para o ano que vem, então negocia com o cara. Vai até as últimas consequências, vai até onde dá. Chegou a um certo ponto que não dá, aí não vai rolar. Então, beleza, cada um vai para o seu canto, a gente vai seguir com o nosso planejamento, agora sim pensando em outro técnico, mas a princípio eu acho que o Palmeiras tem que seguir e eventualmente, tá, isso não é muito legal, tá, mas eventualmente até recorrer à patrocinadora para tentar ajudar a trazer o Sampaoli, tá? Não é muito legal, eu tô falando porque a Crefisa, que é a patrocinadora do Palmeiras, já trouxe vários jogadores do Palmeiras, tá? Eles já pagavam salário, mas tudo isso que acontece não vem de graça. Isso aí é dívida que o Palmeiras vai ter que pagar, tá? É como se fosse um empréstimo. Então, assim, é uma alternativa, mas não é tão bom, porque se a Crefisa pagar tudo isso, essa conta uma hora vai chegar para o Palmeiras, que o Palmeiras vai ter que pagar, mas eles já são patrocinadores. Não, o dinheiro do patrocínio é uma coisa, a Crefisa pagar salário de jogador é outra coisa, isso não entra como patrocínio. Isso aí entra como um empréstimo ao clube. Né? Nós estamos emprestando e tudo que é empréstimo vai ter juros e o Palmeiras vai ter que pagar uma conta muito maior. Por isso que eu estou falando, é uma possibilidade, mas não é o cenário ideal. Mas a gente vai continuar acompanhando essa novela. Essa semana ainda vai se arrastar com muito burburinho, muito rumor em cima disso. Fato é que se tivesse tudo acertado com o Palmeiras, esse anúncio já teria acontecido ontem. Não está muito bem acertado, não está muito bem alinhado e essas negociações vão continuar. E não sei, cara, para mim eu acho que esfriou, tá? Porque era uma notícia quente, isso já não se concretizou rápido, então acho que já está dando uma esfriada e eu já começo a ter as minhas dúvidas se de fato o São Paulo ele vai para o Palmeiras, tá? Ele tem um projeto na cabeça dele, eu imagino, muito ambicioso, né? Não só em questão de salarial, mas de contratação de jogadores. Isso é que o Palmeiras vai ter que pensar, né? O Palmeiras está pensando em se reestruturar para o ano que vem, se estruturar em termos de elenco. E para fazer isso precisa que o técnico chegue, o técnico precisa definir, precisa fazer o que o Corinthians está fazendo. Né? O André Sanches falou: olha, a gente quer contratar, mas a gente vai contratar o que o Thiago está pedindo. Ele precisa a gente só vai contratar se o técnico der o sim. Ele pediu um, não deu, a gente vai tentar outro. Beleza, quer esse? Sim ou não? Se o técnico falar não, a gente não vai tentar. Esse é o ponto. O Palmeiras fala aí de promover garotos da base, legal, de uma lista de dispensa, alguns jogadores não vão continuar, beleza. Mas é isso que o São Paulo quer? É isso que o próximo treinador quer? Não adianta ficar falando isso se o treinador não tiver de acordo. Não adianta, cara. O projeto do Alexandre Matos foi todo baseado no que o Alexandre Matos queria. Ele fazia as contratações dele. Ele ia lá, contratava, e aí o técnico tinha que se virar para. Tudo bem, alguns jogadores vieram a pedido dos técnicos, mas muitos não. Aí o técnico tinha que se virar para pôr o cara no time, não era a característica que o cara quer, o cara não rende, e aí ficava no banco, e aí tinha que emprestar. Essa foi a sina do Palmeiras. Não adianta o Palmeiras continuar com esse projeto. Isso é insustentável. A partir do momento, quer fazer um projeto vencedor? Mas foi isso que o Flamengo fez. Mas aí é outra história, cara. O Flamengo acabou dando certo porque conseguiu fazer contratações de jogadores que foram protagonistas. O Palmeiras não teve esse sucesso. Conseguiu um ou outro jogador aí que é mais relevante, talvez a principal deles, o Dudu, mas fora isso, muitos jogadores que vieram como grandes promessas não renderam. Né? Eu cito aí o Borja,
o Lucas Lima, né? Quando o Lucas Lima chegou rodeado de expectativa, não rendeu metade daquilo que todo mundo esperava. Então foram muitas contratações, foram pouquíssimas exceções de jogadores que vieram para se tornar protagonistas deste time do Palmeiras. E muitos outros acabaram ficando em segundo plano e por isso se fala agora numa lista de dispensa. Eu acho que agora o Palmeiras já fizemos esse projeto de contratar grandes jogadores, não deu certo. Agora é fazer esse tipo de coisa alinhado com o treinador e com o treinador que tem o perfil desse novo Palmeiras, desse novo projeto, porque senão não adianta, cara. Eu acho que vai ser um ano que o Palmeiras vai amargar aí mais um ano complicado. Se não fizer isso em sintonia com o técnico, se não tiver convicção do técnico que quer para o ano que vem, né? Quer o Sampaoli, então vai com o Sampaoli até o final, né? Traz o cara e ele vai reformular esse elenco. Não adianta trazer um diretor de futebol, a gente quer trazer primeiro o diretor de futebol para depois trazer o técnico. E aí o diretor de futebol que vai montar o time. Não, não é esse o caminho. E o Palmeiras sabe disso. Então a gente fica na esperança de que é, é, faça esse projeto junto com o treinador para que a perspectiva realmente de tudo aquilo que o Palmeiras imagina aconteça para o ano que vem. Vamos pular agora para o Corinthians, porque eu falei de Corinthians rapidamente e o Corinthians tá no mercado, cara. Tem pelo menos aí uns 17 nomes, né, pedidos pelo Thiago Nunes. O Corinthians fez uma proposta aí pelo Michael, revelação do campeonato, né, jogador do Goiás. Tenta aí, fala-se também uma possível proposta para o Luan, que está no Grêmio. Então o Corinthians está se mexendo, né? O Corinthians vai agitar o mercado, né, entre essa temporada e o ano que vem. Vai movimentar bastante o mercado financeiro. A grande pergunta, mercado financeiro não, mercado da bola, né? A grande pergunta que eu me faço e que eu acho que até alguns torcedores do Corinthians mais menos passionais devem estar se fazendo da onde que vai sair essa grana, tá? Que o Corinthians obviamente vai ter que vender, negociar alguns jogadores, né, para que esses novos jogadores venham, mas alguns jogadores, no caso, por exemplo, o Michael, o Luan, são jogadores que, principalmente o Michael, um jogador de muito destaque, tá? E vir para o Corinthians significaria uma transação um pouco cara, não seria uma transação barata. A mesma coisa o Luan. É um cara que está em baixa, passa por muitos problemas de lesões, mas é um nome forte também. Não é um cara que tem um valor, não é um cara que vem a preço de trocado. É um cara caro também. Então, a pergunta que a gente se faz é da onde que vai sair essa grana, tá? Porque o Corinthians tem boa parte do seu orçamento, da grana que recebe, comprometida para pagar as parcelas do estádio, né? Do financiamento do estádio. Então, da onde que vai sair tanta grana? Essa é a pergunta que a gente se faz. Espero que o André Sanches esteja fazendo uma gestão consciente, fez, acredito que vem fazendo, mas essa é a pergunta que a gente começa a se fazer, né? Fala aí de uma lista de 19, 17 nomes, claro que não vai vir os 17, mas vai vir uma boa quantidade de novos jogadores, porque é o que o Thiago Nunes quer, e o Corinthians precisa fazer isso, porque se quer mudar o perfil da forma como o Corinthians joga, parecido para que o Corinthians agora, a cara do Corinthians passa a ser o estilo do Thiago Nunes, precisa trazer novos jogadores. Não adianta manter esses jogadores que estão hoje e achar que os caras vão mudar a chave e vão começar a jogar como o Thiago Nunes quer. Tudo bem, mas o São Paulo conseguiu isso. Tudo bem, pode dar certo. Mas o Corinthians, a princípio, tem que pensar como o Thiago Nunes, né? O cara tá ali, ele quer esse jogador vai ser. O Thiago Nunes deve ter dado os principais nomes, ó, esse é essencial, esse, pelo menos esse eu preciso ter, porque senão não vai dar certo. Ele tem isso, provavelmente tem isso na lista. Então, o Corinthians não vai trazer esses 17 nomes aí, pode ser maior ou menor a lista, mas não vai trazer todo mundo. Mas os caras que virão, não virão a precinho de trocado. Então, essa é a pergunta que a gente faz. Você vai contratar tanta gente, como é que isso vai acontecer, tá? Porque o Corinthians não pode comprometer as contas do clube, né? Porque, mais uma vez, precisa pagar o estádio, e já teve várias polêmicas em relação a esse estádio,
de pagamento atrasado, e o André Sanches falou que já está pago, enfim, uma série de coisas que, infelizmente, tem o lado bom e o lado ruim. O Corinthians tem o seu estádio moderno, legal, o torcedor pode ir lá fazer sua festa. Mas infelizmente tem o outro lado da moeda, que é a conta que o Corinthians está pagando, e eu nem sei até quando que isso vai ser pago, né? Vai se perdurar aí por alguns anos. E infelizmente isso vai limitar a quantidade de dinheiro que o Corinthians tem para investir. Então o Thiago Nunes vai ter que quebrar a cabeça também. Ele vai ter que fazer a parte dele também. Ele fez isso no Atlético Paranaense, né? Você conseguiu aí mesclar juventude com experiência e fazer um time super campeão. Então a gente espera que você faça isso no Corinthians também. A gente vai te dar alguns reforços, vai te dar alguns reforços, mas você precisa fazer a sua parte também. Não é só pedir, a gente vai dar e fica por isso mesmo. Não, a gente vai dar alguns, você vai ter o trabalho de revelar outros e com isso você monte um time campeão. É isso que a gente espera, é isso que eu espero também que o Thiago Nunes tenha na cabeça dele. Tá? Tudo bem que ele hoje é um técnico extremamente relevante, respeitado, tá, no cenário nacional, mas ele vai ter que fazer um trabalho até semelhante com o que ele fez no Atlético Paranaense, né? Não é só trazer grandes nomes, só porque o clube tem um grande nome, é forte, tem mais grana, só por causa disso que eu vou pedir quem eu quiser vai vir. Não, não é isso que vai acontecer e ele obviamente sabe disso. Ele foi para o Corinthians já sabendo que o Corinthians tem os seus problemas em relação às finanças e que o clube também não vai começar a cometer loucura só porque ele quer. O Corinthians já há um bom tempo, acredito eu, tá? A gente não sabe, o cenário é real, tá? Porque até mesmo o que é divulgado pra gente, por público, nem sempre é real, né? Às vezes eles dão os dados ali, diminuem a dívida, enfim, mas às vezes não é o que está acontecendo de fato, né? Não é o valor real, tá? Não estou falando que estão mascarando, nada disso, mas às vezes eles liberam a informação, não é que eles estão mentindo, eles liberam a informação que eles querem liberar, né? Não é, o documento oficial tá lá, é só olhar e aí você vê todas as dívidas, mas às vezes o que é divulgado para o grande público é uma parcela daquele valor, e é o que eu falei, não está mentindo, está liberando só uma parte da informação. E aí, com essa informação, nem sempre a gente tem o valor real da dívida. Então, a gente se pergunta, eu imagino que o Corinthians vem fazendo uma gestão responsável nos últimos anos, e não é agora que vai começar a cometer loucuras só porque quer montar um elenco super campeão. Isso não vai acontecer. E eu espero que o Thiago Nunes faça esse seu trabalho como fez no Atlético Paranaense, ok, tem uns jogadores muito bons, e agora a gente tem uma base também que é muito boa, e os jogadores que já estão no elenco hoje, que são muito relevantes, então eu vou mesclar todo mundo e começar a montar um time que possa ser competitivo para disputar as competições no ano que vem. Aí sim, eu acho que esse é o caminho, e é isso que eu espero, e eu acho que é o que a grande maioria da torcida do Corinthians espera, tá? Só para finalizar hoje, falar rapidinho de Flamengo, porque teve a premiação dos melhores do ano e o Flamengo, obviamente, assim como acontece com todos os times campeões, o Flamengo teve praticamente o seu elenco todo na seleção do campeonato, né? Lateral direito, lateral esquerdo, o Bruno Henrique foi eleito o craque do campeonato, o Everton Ribeiro o craque da galera, o Jorge Jesus o técnico do campeonato. Então o Flamengo ganhou praticamente tudo, não só questão de títulos, mas de recordes e também agora na premiação aí dos melhores do ano. Tá de parabéns, eu acho que coroa traz aí, isso é resultado de tudo que o Flamengo fez. Mais uma vez, normalmente quando o time é campeão, a grande maioria dos prêmios vai pro time campeão. Então, assim como aconteceu com o Palmeiras, o Corinthians nos anos anteriores, isso acontece agora com o Flamengo, mas eu acho que ainda de forma mais expressiva, porque o Flamengo realmente fez um campeonato à parte, né, digamos assim, fora de série. Dois jogadores apenas que quebraram aí o goleiro do Atlético, e teve mais um outro agora que está me falhando a memória, que eu acho que também era do Atlético Paranaense, o volante. Esqueci, está me falhando o nome agora, mas dois nomes apenas. Eu não sei porquê, acho que isso aí foi só para, né,
só para não falar que era marmelada, né? Porque para mim o Diego Alves foi muito melhor essa temporada do que o goleiro do Atlético, tá? O goleiro, o Santos, o goleiro do Atlético, que também foi bem essa temporada, foi convocado para a seleção brasileira, mas cá entre nós, né? O que o Diego Alves fez esse ano de grandes defesas, defendendo pênaltis, eu acho que ele foi muito mais decisivo do que o goleiro do Atlético, tá? Mais ou menos, não tô aqui querendo minimizar o que fez o goleiro do Atlético, que foi uma baita de uma temporada também, fez uma baita da temporada, mas eu acho que o Diego Alves teve uma parcela maior de importância, tá, os títulos do Flamengo, porque o Flamengo fez esse ano, então eu acho que ele merecia estar nessa seleção da temporada. Mas, é, não sei o que eles consideraram, talvez a quantidade de gols tomados, pode ter sido, né? Então fica aí, às vezes nem sempre a estatística, acho que os números são os mais importantes, né? Mais uma vez, o Flamengo teve definições importantes, principalmente em questão de penalidades, e o Diego Alves é um baita defendedor, pegador de pênalti, né? E ele eu acho que teve uma importância muito maior, porque ajudou o clube a chegar nas grandes conquistas que teve esse ano. Então, por hoje eu vou encerrando por aqui, encerro falando dessas várias e várias premiações que recebeu o Flamengo, né? Destaque também teve premiações para o futebol feminino, e aí os grandes vencedores foram Ferroviária e Corinthians, né? Que ganharam aí, foram dominadoras, né, no cenário nacional no futebol feminino. Parabéns à Ferroviária, né? Impressionante. O Corinthians, não estou aqui querendo minimizar, mas o Corinthians teve aí uma sequência aí de partidas consecutivas com vitórias, né? Bateu um recorde aí absoluto, mas a Ferroviária, o que fez esse ano, muito bacana, principalmente em relação à estrutura, né? Porque se a gente comparar a estrutura do Corinthians com a da Ferroviária, são duas estruturas que não se comparam, não se equiparam, né? Ah, mas a estrutura do futebol feminino do Corinthians é muito menor que a do masculino. Tudo bem, mas é, é, a grana que o Corinthians tem para dar estrutura para essa equipe, e em termos mesmo de própria estrutura, relação de CT de treinamento, centro de excelência, tudo que tem o Corinthians é muito maior do que tem esse time da Ferroviária. Então acho que a gente tem que tirar o chapéu aí para esse time da Ferroviária no futebol feminino, também aplaudir o que foi feito. Claro, não estou desmerecendo o que fez o Corinthians. Mais uma vez eu destaco aí o recorde de vitórias consecutivas que teve esse time feminino do Corinthians. Um número assombroso, tá? Acho que o recorde absoluto se pegar futebol masculino e feminino. Mas parabenizar a Ferroviária também, espero que consiga manter esse trabalho, porque eu acho que é disso que o futebol precisa, né? De alternativas, né? Que não é só dinheiro, né? O futebol acho que precisa, algumas vezes precisa de alternativas e mostrar para os outros clubes com menos dinheiro que tudo é possível, assim como fez o Atlético Paranaense esse ano, que tudo bem, tem um estádio moderno, tem um CT também invejável, tem uma certa grana, não tem uma grana que se equipare ao Flamengo, ao Palmeiras, ao São Paulo, mas tem uma certa grana, tem uma estrutura boa por trás disso, mas é, é, tem um orçamento limitado em termos de contratação de elenco e fez um trabalho fantástico, terminando aí no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, com o título da Copa do Brasil, ano passado campeão da Sul-Americana. Então, o trabalho que fez o Atlético deixa um exemplo bom para outros clubes e, no caso do futebol feminino, acho que Ferroviária deixa um bom exemplo para outros clubes de que é possível brigar com os grandes, é possível fazer um projeto vencedor, né, se você souber se planejar e se você souber gerenciar isso com muita responsabilidade. Então, fica o destaque, o parabéns, e eu encerro por aqui hoje. Amanhã a gente está de volta para falar de novo sobre o mercado, sobre outros clubes, a movimentação, o que está mais quente. A novela São Paulo vai continuar e a gente vai continuar falando sobre essa novela. E à medida que o tempo vai passando, a gente também vai voltar a falar de Mundial, essa preparação do Flamengo, a perspectiva que a gente tem. Então, segue acompanhando o podcast. O Campeonato Brasileiro acabou, os campeonatos do Brasil na América do Sul já eram também, mas a gente vai continuar falando de futebol. Então,
continua acompanhando, continua com a gente e amanhã a gente está de volta. Valeu, galera, um forte abraço e até amanhã.